Meus irmãos e minhas irmãs, nos encontramos nesta quinta-feira para juntos meditarmos a Palavra de Deus, nesse dia 21 de março, desta quinta semana da Quaresma, e na qual nós lemos então o Evangelista São João, no capítulo 8, versículos do 51 ao 59. Naquele tempo disse Jesus aos judeus: em verdade, eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço, e se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia, ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tens e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Continuamos nesta quinta-feira a meditação do capítulo 8 do Evangelista São João, onde nós vemos esse acirrar-se desse conflito entre Jesus Cristo e os fariseus, os mestres da lei, os grandes da época. Ontem víamos Jesus Cristo que dizia da necessidade de permanecermos na sua palavra para que possamos ser verdadeiramente livres. E Cristo nos ensinava que a liberdade que ele estava falando não era a liberdade das amarras humanas, mas era sim a liberdade da escravidão do pecado, porque permanecendo na palavra de Jesus Cristo, somos libertos dos pecados. Hoje, Cristo continua dizendo que quem guardar a minha palavra jamais verá a morte. E esta fala de Jesus Cristo está ligada àquela do dia de ontem. Porque qual é o aguilhão do pecado? É a morte. Não a morte como separação deste mundo, é claro, porque em algum momento todos nós iremos morrer, iremos deixar esta tenda, esta habitação temporária na qual nós habitamos, para que possamos habitar a morada preparada por Deus para cada um de nós nos céus. É aquilo que nos fala São Paulo. Mas Jesus Cristo está falando da morte como o aguilhão do pecado, ou seja, a morte como separação de Deus, porque nós só temos a vida verdadeiramente quando estamos ligados a Deus. Deus poderia ser comparado com esta grande videira da qual nós somos os ramos, e o ramo só pode tirar a sua força vital enquanto está ligado à videira. Ou seja, poderíamos usar até exemplos do nosso dia a dia. A árvore, o galho sozinho, o ramo sozinho não tem vida. Tem vida enquanto está ligado ao caule. A mesma coisa acontece conosco. A vida nós a encontramos enquanto estamos ligados a Deus. E o pecado, ao nos afastar de Deus, então traz para nós a morte para junto de Deus. É por isso que hoje Cristo vem recordar então que quem guardar a sua palavra jamais verá a morte, porque estará o tempo todo em íntima relação com Deus. E assim nos convida também nós, para que possamos guardar a sua palavra, para que possamos observar os seus mandamentos, os seus ensinamentos, para que assim possamos ter de fato a vida. Não a vida deste mundo, porque em algum momento todos nós iremos morrer, iremos deixar esta tenda, como dizia, mas a vida eterna, a vida junto de Deus. E assim, é claro, somos convidados a participar da mesma alegria de Abraão, que exultou ao ver o dia do Senhor, porque percebeu ali o cumprimento das promessas de Deus, que queria fazer de Abraão um grande povo.
e que nós possamos então, dia a dia, guardar a palavra de Deus, para que, guardando a sua palavra, possamos verdadeiramente ter a vida eterna, a vida junto de Deus, de onde tiramos, buscamos a força vital para a nossa caminhada e para o nosso viver. Oremos. Assisti, Senhor, aqueles que vos suplicam e guardai com solicitude o que esperam em vossa misericórdia, para que, purificados dos seus pecados, levem uma vida santa e mereçam tornar-se herdeiros das vossas promessas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.